Bom dia, irmãos queridos. Hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos. Hoje vamos meditar juntos o Salmo 26, 27. Espera no Senhor. Força, coragem, espera no Senhor. Se Deus não estivesse ao nosso lado, nos sentiríamos sozinhos e perdidos, como um náufrago em alto mar, como uma criança numa floresta. Com Deus nós podemos enfrentar exércitos, enfrentar o martírio, como São João Batista, que lemos no Evangelho de hoje, como São Paulo Miki e seus 25 companheiros, que hoje festejamos. Eles foram presos por causa da fé cristã e crucificados em Nagasaki, no Japão. Morrendo, repetiam: Jesus, Maria, até que tinham forças. Deus te dá a força de enfrentar o martírio com um sorriso nos lábios. Confie totalmente nele. Salmo 26, 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida. A quem temerei? Quando me assaltam os malvados para devorar minha carne, são eles, os adversários e inimigos, que tropeçam e caem. Se contra mim acampa um exército, meu coração não teme. Se contra mim ferve o combate, mesmo então tenho confiança. Uma só coisa pedi ao Senhor, só isto eu desejo: poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar seu santuário. Ele me dá abrigo na sua tenda no dia da desgraça. Esconde-me em sua morada. Sob o rochedo me eleva. E agora levanto a cabeça sobre os inimigos que me rodeiam. Imolarei na sua casa sacrifícios de louvor, hinos de alegria cantarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo: tem piedade de mim, responde-me. Meu coração se lembra de ti. Buscai minha face. Tua face, Senhor, eu busco. Não me escondas teu rosto. Não rejeites com ira o teu servo. És meu auxílio, não me deixes, não me abandones, Deus, meu Salvador. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me na senda reta por causa dos meus inimigos. Não me exponhas à fúria dos meus adversários. Contra mim se levantaram falsas testemunhas que anseiam por violência. Tenho certeza que vou contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê forte. Firme-se o teu coração e espera no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espera no Senhor. Força, coragem, espera no Senhor. O Salmo 26, 27 que hoje meditamos nos convida a uma atitude que é a autêntica atitude do cristão. Cada cristão verdadeiro sente no seu coração que Jesus ressuscitou e as dificuldades até a morte, até o martírio, não são a última palavra. A última palavra é o amor e a vitória e a ressurreição. Então, esta é a atitude com a qual podemos enfrentar e viver este dia. Força, coragem, espera no Senhor. O exemplo de São Paulo Miki e seus companheiros explica maravilhosamente a palavra de hoje e nos anima, nos encoraja a pegar o mesmo caminho. A fé cristã chegou no Japão em 1549
por intermédio de São Francisco Xavier, que conhecemos muito bem, o nosso querido grande missionário que marca o caminho também para nós. Ele começou sozinho em 1550 e somente 20 anos depois da sua morte, a comunidade cristã contava com 20.000 pessoas. Imagina quanto foi maravilhosa a sua obra e a sua confiança em Deus. São Francisco Xavier, que pregou também na África, nas Ilhas Moluscas, dizia que naquele lugar ele pescava com rede, e no Japão, em vez, pescava com anzol, porque era muito difícil, eram poucos aqueles que se convertiam. Apesar disso, somente depois de 20 anos, os cristãos eram 20.000. E aí se desencadeou uma grande perseguição, porque a fé cristã não era reconhecida, e em 1597, São Paulo Miki e seus 25 companheiros enfrentaram o martírio. São Paulo Miki e seus companheiros foram feitos prisioneiros pelos soldados de Toyotomi Hideyoshi, senhor feudal que unificou o Japão e submeteu estes irmãos a torturas zombarias. Depois os crucificou em Nagasaki, em 1597. Enfim, acabou com eles a golpes de lança no abdômen e de espadas. Foram trucidados todos. É importante saber quem eles eram. Temos nesse grupo 6 missionários franciscanos, 3 jesuítas, 15 que eram da Ordem Terceira de São Francisco, e dentro destes havia 3 crianças e adolescentes de 11 e 15 anos de idade. Você imagina chegar a crucificar crianças e adolescentes? E todos morreram cantando o Te Deum. Nosso Papa Bento XVI assim escreve: os relatos sobre o martírio dos primeiros cristãos japoneses assemelham-se de maneira surpreendente ao que sabemos sobre as testemunhas da fé da igreja primitiva. Não havia neles a menor sombra de fanatismo. Também não percebemos o menor indício de ódio, nem de desespero, nem qualquer dúvida, mas apenas uma enorme certeza e uma serena alegria. Vamos agora escutar a história deste martírio. Quando as cruzes foram levantadas, foi coisa admirável ver a constância de todos, a qual eram exortados pelo padre Passos e pelo padre Rodrigues. O padre comissário permaneceu sempre de pé, sem se mexer e com os olhos fixos no céu. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina, aos quais acrescentava o versículo: em vossas mãos, Senhor. Também o irmão Francisco Blanco dava graças a Deus com voz clara. O irmão Gonçalo recitava em voz alta o Pai Nosso e a Ave Maria. O nosso irmão Paulo Miki, vendo-se colocado diante de todos no mais honroso púlpito que nunca tivera, começou por declarar aos presentes que era japonês e pertencia à Companhia de Jesus, que ia morrer por haver anunciado o Evangelho e que dava graças a Deus por lhe conceder tão imenso benefício. E por fim disse estas palavras: agora que cheguei a este momento de minha vida, nenhum de vós duvidará que eu queira esconder a verdade. Declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele seguido pelos cristãos. E como este caminho me ensina a perdoar os inimigos e os que me ofenderam, de todo o coração perdoo o imperador e os responsáveis pela minha morte, e lhes peço que recebam o batismo cristão. Em seguida,
voltando os olhos para os companheiros, começou a encorajá-los neste momento extremo. No rosto de todos transparecia uma grande alegria, mas era no de Luís que isto se percebia de modo mais nítido. Quando um cristão gritou que em breve estaria no paraíso, ele fez com as mãos e o corpo um gesto tão cheio de contentamento que os olhares dos presentes se fixaram nele. Antônio estava ao lado de Luís, com os olhos voltados para o céu. Depois de invocar os santíssimos nomes de Jesus e Maria, entoou o salmo Louvai, louvai, ó servos do Senhor, que tinha aprendido na escola de catequese em Nagasaki. De fato, durante o catecismo, costumavam ensinar alguns salmos às crianças. Alguns repetiam com o rosto sereno: Jesus, Maria. Outros exortavam os presentes a levarem uma vida digna de cristãos. E por estas e outras ações semelhantes, demonstravam estar prontos para a morte. Os fiéis gritavam: Jesus, Maria. Seguiram-se lamentos tão sentidos de tocar os próprios céus. Ferindo-os com um primeiro e um segundo golpe, em pouco tempo os carrascos mataram a todos. Na vida pode acontecer momentos muito difíceis, até um momento extremo, como foi para São Paulo Miki e os seus companheiros, mas sempre esta palavra guia e sustenta a vida do cristão. Força, coragem, espera no Senhor. Esta é a certeza do cristão. Esperar no Senhor, esperar com coragem, com força. É isso que faz no nosso coração nascer uma confiança certa, porque quem nos chamou a este caminho é Jesus, aquele que venceu toda dificuldade, que venceu a morte, que venceu tudo que de mais complicado, difícil, terrível existe. Olhando para Jesus, olhando a sua vida nessa terra, olhando os passos que o Senhor deu, isso nos estimula muito a enfrentar também os desafios da nossa vida. Aqueles pequenos desafios do dia a dia, diante das dificuldades, diante das situações difíceis, em que não sabemos bem para onde ir, como resolver. Porém, quando estamos num momento assim, irmãos, uma coisa muito importante que ajuda muito e que nos abre a visão e que nos enche de coragem, nos enche de uma força nova, é olhar para a cruz de Jesus, é olhar para tudo que Jesus passou, para tudo que Jesus viveu. Olhar para Jesus nos enche de força, de coragem, nos enche de confiança, e assim no coração, no nosso interior se confirma o caminho. E mesmo quando tudo externamente parece contrário, dentro de nós há uma certeza profunda de que é o caminho. Esperar no Senhor é o caminho, porque Deus venceu, Jesus venceu a morte, que era algo impossível. Então, se assim for, se caminharmos dentro dessa ótica, dessa lógica não humana, mas divina, chegaremos à coroação, chegaremos ao fim certos da vitória. Assim foi para São João, assim para São Paulo e os seus companheiros, assim para todos aqueles que viveram com profundidade, com confiança a sua fé. Todos nós lembramos da palavra de São João Paulo II, que dizia: agora, no terceiro milênio, no início do terceiro milênio, a Igreja voltou a ser Igreja de mártires. Agora, no início do terceiro milênio, a Igreja voltou a ser Igreja de mártires. Lembramos os milhares de cristãos que foram atrocidades no norte da África, na Nigéria, nestes últimos tempos, e todos os outros no Oriente Médio. Podemos hoje também com nossa oração acompanhá-los e sustentá-los. Mas, de alguma forma, este martírio, este desafio, este convite à entrega total vale também para nós hoje. E vamos então
viver com esta atitude este nosso dia, com força, coragem, com total entrega. Paz e alegria a cada um de vocês, irmãos. Paz e alegria, com fé, força e coragem.